partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Lucas 7, versículo 11. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler então? Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. O que Jesus disse para ela? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nesta noite e a revelar, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós precisamos ser tocados por essa palavra, Pai. Venha falar conosco, também com aqueles que assistem agora este culto, essa palavra, onde estiverem acompanhando, Senhor. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu estava meditando na palavra de Deus, e hoje é um dia muito especial, porque hoje nós comemoramos o Dia das Mães, e nós temos na Bíblia diversos exemplos de mães que nós poderíamos pregar nessa noite, falar, pensar nessa noite. Poderíamos começar, por exemplo, falando de Eva. Poderíamos falar das matriarcas de Israel, Sara, Rebeca. Poderíamos falar de Raquel. Poderíamos falar da mãe de Moisés, Joquebede. Poderíamos falar de Ana. Poderíamos falar, queridos, de mulheres também que foram mães no Novo Testamento, como o próprio exemplo de Maria, Isabel. E eu acho que eu já tenho falado nesses últimos anos de praticamente todas elas, nesses cultos que nós agradecemos a Deus pelas mães. Mas hoje Deus me inspirou para falar de uma mãe que é anônima. Porque essa mulher que a gente acabou de ler a história dela, nós não sabemos o nome dela. Ela é anônima. Nós não sabemos, por exemplo, a idade. A gente sabe pouco sobre ela, muito pouco. Até porque apenas Lucas contou a história dessa mulher. Você pode ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos e João, só vai encontrar Lucas falando dessa mulher. Então, queridos, são poucas informações que nós temos sobre ela. O que nós sabemos sobre ela é o que está aqui. Não dá para fazer muitas especulações, não dá para a gente pensar muitas coisas, mas o que nós sabemos acerca dela, eu entendo como suficiente para nós extrairmos grandes lições para a nossa vida. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então, para a gente começar a falar dessa mulher, primeiro é necessário destacar que
que Jesus passou em Naim. Ele não foi até Naim, ele passou lá em Naim. E essa informação, ela é interessante, pelo menos para mim, porque você vai encontrar Jesus indo para Galiléia várias vezes. Jesus indo para Cafarnaum, na verdade ele morava em Cafarnaum. Você vai encontrar Jesus, por exemplo, naquela região do mar da Galiléia, ou o mar de Tiberíades, que é a mesma coisa, várias vezes. Lago de Genezaré, né? Você vai encontrar ele várias vezes ali. Mas em Naim, foi só essa vez, igual Jericó. Jericó também, Jesus foi apenas uma vez. Não existem outros relatos. No caso de Naim, Jesus não estava indo para Naim, ele passou na frente da cidade de Naim, que era um vilarejo, era uma cidade bem pequena. Não tinha muita coisa para se fazer em Naim, igual em Nazaré, não tinha muita coisa. E lá em Nazaré, é a mesma coisa em Naim, cidade de interior, pequena. Diz a Bíblia que Jesus, quando ele passa por Naim, uma grande multidão vinha com ele. As pessoas que vinham com Jesus eram aquelas pessoas que tinham visto Jesus fazendo milagre, curando, multiplicando pães, peixes. O povo estava festejando. Mas quando ele passa em Naim, diz a Bíblia que da porta de Naim saía uma multidão. E o interessante disso, e também nós já podemos começar a extrair lições para a gente, é que Jesus, ele não passou ali um dia antes, porque se ele tivesse passado um dia antes, nada disso teria acontecido. Se ele tivesse passado um dia depois, nada disso teria acontecido, não existiria essa história aqui. Na verdade, se ele fosse uma hora mais cedo, ou uma hora depois, esse encontro não teria acontecido. Esse encontro, ele aconteceu na hora certa. Nem antes, nem depois, aconteceu na hora certa. Jesus, quando foi para Naim, ele passou na porta de Naim, ele foi naquele momento certo. Eu começo a entender, queridos, que os encontros que Jesus tem feito conosco, os encontros que ele fez com diversas pessoas na Bíblia, foram encontros que aconteceram na hora certa, foram encontros que aconteceram no momento exato, foram encontros que aconteceram exatamente no momento, não que o homem determinou, mas no momento em que o próprio Filho de Deus, em que o próprio Jesus determinou para a sua glória. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos que Jesus foi até aquele lugar na hora certa. O encontro aconteceu no momento exato. Se ele tivesse passado um pouco antes, o menino estaria lá dentro da cidade. Se ele tivesse passado um pouco depois, o menino já estaria sepultado. Ou seja, foi na hora certa, no momento exato. Pode ser que você está orando por pessoas, pode ser que você está orando por família, pode ser que você está orando para que pessoas tenham um encontro com Jesus. Sabe o que eu acredito? Que na hora certa, que no momento exato, Jesus também vai ter um encontro com essas pessoas, nem que seja no último instante de vida. Jesus vai ter um encontro, acredite nisso. Quantos podem adorar e exaltar ao nome do Senhor nessa noite? Aplauda o Senhor mais forte, glória a Deus. Olha para cá. E esses encontros, todos aqueles que se encontraram com Jesus, todos aqueles que tiveram encontro com Jesus, tiveram a sua vida transformada. Homens miseráveis, como aquele cego de Jericó, lembra? Aquele homem não tinha uma perspectiva de vida, mas quando ele teve encontro com Jesus, Jesus mudou a história dele. Pessoas que eram paralíticas, como aquele paralítico lá do tanque de Betesda, Jesus, quando teve encontro com ele, ele foi curado, ele foi transformado, ele foi restaurado na sua dignidade.
cego de nascença, quando ele se encontra com Jesus, Jesus mudou a história da vida dele. Jesus passa em Naim, e quando ele passa em Naim, queridos, do lado de dentro da cidade saía aquela multidão, porque os cemitérios ficavam sempre no lado de fora das cidades. As cidades antigas, elas geralmente eram cercadas por muros, e no lado de fora da cidade ficavam os cemitérios, por uma simples questão relacionada à higiene. O judeu sempre foi um povo muito apegado à limpeza, à higiene. Começando, por exemplo, quando você lê Levíticos, você encontra uma relação de coisas relacionadas à higiene. Uma das coisas relacionadas, por exemplo, ao ritual da circuncisão, está totalmente relacionada à higiene. Por isso que o bairro de São Paulo, onde tem maior concentração de judeus, chamado de Higienópolis, existe uma relação total com isso. Por isso que quando você vai, por exemplo, lá em Israel, no Muro das Lamentações, que é um lugar muito visitado, quando você chega no muro, aquele muro que é um resto, uma ruína do templo antigo, lá de Israel, quando você chega lá para orar, antes de você chegar no muro, existem várias pias. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a observar os judeus, antes da oração, eles chegam naquelas pias, e eles lavam as mãos antes de orar, eles lavam os ouvidos antes da oração, eles lavam as narinas antes da oração. Por que eles se lavam, pastor? Porque eles entendem que para entrar na presença de Deus precisa estar limpo. Quem entendeu? Diga amém. Limpo o ouvido para conseguir ouvir Deus. Lavam as mãos para poder adorar a Deus. Lavam as narinas para que eles possam respirar aquela presença de Deus. Então, cemitérios, por uma questão de higiene, ficavam no lado de fora das cidades. Aquele cortejo saía da cidade, e quando ele sai da cidade, diz a palavra de Deus que Jesus vinha do outro lado, e aquelas duas multidões se encontraram. A diferença é que uma estava feliz e a outra multidão estava triste. Hoje é dia das mães. Em muitas casas, hoje foi um dia feliz. Quem entendeu? Diga amém. Mas em muitas casas, hoje foi um dia triste. Olha aqui. Em muitos lugares, hoje foi um dia de angústia. Mas não é o mesmo dia, pastor? Eu sei, é o mesmo dia. Mas depende da realidade. A Bíblia vai dizer que ninguém precisou dizer para Jesus, ninguém precisou falar para Jesus quem era aquela mãe, quem era a pessoa que tinha perdido um filho. Porque na hora que Jesus olha para aquela multidão, existiu uma mulher no meio daquela multidão que não tinha consolo. Existiu uma mulher no meio daquela multidão que só de você olhar para ela, você via que ela tinha perdido o filho. E o pior, aquela mulher, diz a Bíblia, que ela era uma mulher viúva. E além de ser viúva, ela tinha um filho, era filho único. Perdeu o marido e perdeu seu filho único. A Bíblia vai dizer que existiu uma multidão ao redor dela. E a pior solidão que existe é a solidão que nós experimentamos estando cercados de pessoas. Existe a solidão quando nós estamos sozinhos, que é duro, que é difícil. Mas a solidão que nós experimentamos estando cercados de pessoas é um vazio, é uma angústia que só quem já passou por isso
Sabe do que eu estou dizendo? Existia uma multidão com essa mulher, e talvez era uma multidão que dizia para ela: Deus vai te ajudar. Uma multidão que dizia para ela: seja forte. Talvez era uma multidão que dizia: Deus vai te dar forças para que você possa seguir sua vida. Mas não é fácil você consolar uma mulher que perdeu o marido e perdeu seu único filho. Eu já me vi em velórios, já fiz diversos velórios. Agora, nesse período de pandemia, eu perdi as contas de quantos velórios eu tive que fazer no período da pandemia. Não sei dizer quantos. Não sei dizer quantos. Em muitos eu fiquei sem palavras. Em muitos eu não sabia muito o que dizer. Aquelas pessoas não sabiam o que dizer para aquela mulher. Mas quando Jesus chegou perto daquela mulher, queridos, Jesus sabia o que dizer para ela. Posso ouvir amém? Jesus tinha uma palavra para aquela mulher. Jesus tinha algo para dizer para ela. Diz a Bíblia que quando Jesus se aproximou daquela mulher, ele disse duas palavras. Ele falou: não chores, não chores. Jesus tinha uma palavra para ela, da mesma forma que Jesus, ele tem uma palavra para você nessa noite. Eu não sei de que jeito você entrou aqui, eu não sei de que maneira você passou por essa porta, mas Jesus, ele tem uma palavra para você hoje, e a palavra dele: não chores, aleluia, não chores. Sabe por quê? Porque ele está contigo, aleluia, e ele vai te ajudar na sua luta. Você vai dar glória a Deus e exaltar ao Senhor por isso, aleluia. E é estranho você chegar no velório. Eu nunca fiz isso. Eu nunca falei isso para alguém: não chores. Eu nunca falei isso para uma mãe, ou para um filho, ou para uma esposa, ou para um esposo: não chores. Pelo contrário, eu acho que no velório a pessoa tem que chorar, Deus. E acredito mais, acredito que quando a pessoa chora, ela está colocando para fora aquela angústia. Eu fico até preocupado quando a pessoa não chora. Daí eu acho que é estranho, muito preocupante até, porque de repente a pessoa está querendo se fazer forte no momento que ela tem que de fato chorar. Jesus, diz o texto, que quando olhou para aquela mãe, o texto bíblico vai dizer que ele olha para ela, versículo 13, e ele sentiu íntima compaixão para com ela. De alguma maneira, quando ele olhou para ela, ele sentiu exatamente o que ela estava sentindo. Amém, queridos? Ele sentiu a dor daquela mulher. Existem vários textos da Bíblia que mostram Jesus tendo sentimentos que são sentimentos nossos, humanos. Lucas talvez foi o maior